você, telespectador da TV Mar Canal 525. Estamos começando mais um Canal Esportes. Forte abraço, viu? Ótimo dia para você. Vamos atualizar pela próxima meia hora com as informações do esporte, trazendo todo o panorama da 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que teve andamento ontem, com várias partidas e jogos nesta quarta-feira também que serão cumpridos, inclusive com o CSA em campo, nosso outro representante na competição. Ontem o CRB enfrentou o líder Náutico no estádio Rei Pelé e já você vai poder acompanhar todas as informações, todos os assuntos, os preparativos dos clubes de Alagoas também que disputam a Série D do Campeonato Brasileiro, no caso o Asa e o Murici, que jogam no final de semana. O Asa que vai jogar em casa contra o Sergipe, tentando se recuperar do baque que tomou a derrota para o Itabaiana pelo placar de 2-0, e o Murici, que vai jogar também fora de casa, querendo também uma recuperação, já que perdeu para o Sergipe na rodada passada pelo placar de 2-1. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora. Está no ar o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, o nosso Canal Esportes. Olha só, vamos lá, trazendo as notícias e todo o panorama do esporte na capital alagoana, no Brasil e no mundo. Nas últimas 24 horas, a Série B do Campeonato Brasileiro ganhou mais ritmo intenso em sua disputa. A 8ª rodada da competição, que teve vários jogos. Para abrir o programa de hoje, eu quero trazer os destaques do Globoesporte.com, principalmente das notícias dos clubes de Alagoas, já que o CSA entra em campo daqui a pouco também para a sequência da competição. O jogo do CSA será agora à tarde, tá bom? Olha aí, Ponte Preta e CSA, lanterna Ponte Preta, a lanterna da competição contra o CSA. E daqui a pouco nós vamos trazer detalhes a respeito desse jogo. Caetano vive grande fase, emprestado pelo Corinthians para o CRB. O jogador vive grande fase com a camisa do Galo e ontem fez o gol de empate no duelo contra o Náutico. Em jogo equilibrado, adversário difícil e gols perdidos, Alan Al diz que ansiedade atrapalhou o CRB contra o Náutico. Vamos subir um pouco mais para saber também mais informações no Globoesporte.com em relação aos clubes de Alagoas. Vamos lá, pode ir subindo. Escalação, o CSA tem uma dúvida no setor de meio campo. Vitor Ramos foi regularizado no CRB e foi relacionado para a partida de ontem contra o Náutico. Então vamos lá, sem perder tempo, trazendo logo de cara os melhores momentos desse empate do CRB com o Náutico ontem à noite no estádio Rei Pelé, na 8ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o CRB iniciou a rodada no meio da tabela, na 10ª colocação, e o Náutico líder do campeonato. Os dois times igualaram suas forças dentro de campo. E o CRB, no finalzinho, na base da insistência, alcançou o gol de empate. Vamos ver como foi o jogo. Jean Carlos vai para a cobrança. Vai para a batida na bola, Jean Carlos. Ela passou da barreira, segura Diogo Silva. Parecia uma parede, né, de concreto. Eric passou e recebeu Hereda. Batida para o gol, defendeu Diogo Silva. Saiu machucado, então o Alisson já teve que mexer o Alan Hall. 30 minutos do primeiro tempo. Jean Carlos, uma pancada pro gol. No Náutico, né? Foi titular no jogo contra o Londrina, porque o Wagner não pôde jogar. Estava começando o jogo agora contra a equipe do CRB. E aí novamente sente uma lesão. Vamos ver como é que o Matheus Trindade vai sair agora como zagueiro. Olha a chegada do Brian, a batida pro gol. Pegou o Diogo Silva. Vinícius, de novo contra o Reginaldo. Vinícius traz a bola para o meio, arrumou o Maciel na batida. Diogo pega mais uma. Diego Torres, passou o Reginaldo. Bolão do Diego Torres. Tem Yuri pelo meio, ele viu, tocou, passou a bola. Eric de frente pro gol. Pegou Alex Alves. Demorou ali, fez a movimentação. Gum, Evandro. Olha a bola esticada na frente, Yuri recebeu, bateu pro gol, tirou Alex Alves. Mais uma bola no Vinícius, de primeira, Haldney, tenta ali o Brian manda a bola pro Jean Carlos, levantou o Jean, subiu, a bola fica com o Eric. Jean Patrick faz o lançamento pro Eric, acompanhado ali pelo Brian. Boa bola do Eric, Yuri domina, Wagner na marcação, Yuri tenta espaço pro chute. Eric tem espaço ali, Eric pra cima do Claudinei, prende, segura, toca a bola no Jean Carlos. Tem a opção do Vinícius, Jean vai arriscar o chute.
chute, beliscou a rede por fora. Entrega ali pro Haldney, Eric tá pedindo livre, ele viu, tocou, deixa a bola passar para Hereda. Hereda, devolução, Eric na perna esquerda, puxa ali pro meio, batida do Eric! De chapa na bola para mandar no canto do goleiro do CRB. Bate o coração do torcedor Timbu. Trindade. Jean Carlos arrumou para batida. Tira essa bola que vinha muito perigosa pro gol do Alex Alves. Chega pro Jatobá. Jatobá manda um passe ali muito aberto, mas chegou na bola Nicolas Careca. Ele dá um passe. Romão pintou o cruzamento, a finalização! Deve ser atacante, viu? Naquele recreativo que rola antes do jogo, deve ser atacante para pegar uma bola desse jeito. De canhota de primeira. Foi um belo gol mesmo do zagueiro Caetano, que foi emprestado pelo Corinthians ao CRB e que vem se consolidando aí entre os titulares ao lado do Gum, na zaga do CRB, que é uma das mais vazadas da competição. Ontem o CRB sofreu o 13º gol na competição em 8 partidas disputadas, um número alto de gols sofridos na competição, mesmo com a boa quantidade de gols marcados também. Nessas 8 rodadas, o CRB tem 12 gols assinalados, mas é preocupante a situação. O técnico Alan Al, depois do jogo, conversou com a imprensa e fez questão de dizer que a intensidade foi o fator que mais prejudicou o CRB no decorrer da partida contra a equipe do Náutico. Vamos ver. Eu acho que tiveram momentos do jogo que a gente poderia ter aberto o placar, aproveitado muitas transições que a gente teve, muitas situações de 1 contra 1, e a gente acabou tendo um pouquinho mais de ansiedade. Porém, uma jogada que eles tiveram no segundo tempo, acabaram fazendo o gol e a gente conseguiu empatar nos acréscimos. O que a gente tira de lição é que a competição é uma competição muito difícil, tem que valorizar o adversário que está do outro lado também, uma equipe que, se não me engano, acho que está invicta durante todo esse ano, uma partida muito equilibrada, mas eu acho que dá para analisar nesses 2 momentos, né? Primeiro a gente poderia ter aberto o placar e depois a gente teve o poder de recuperação e conseguiu pelo menos somar um ponto. Eu acho que a ansiedade pesou em alguns momentos, né? A gente tinha espaço para poder conduzir essa bola, tinha espaço para tomar uma decisão um pouquinho mais simples e acabou precipitando alguns passes e consequentemente errando. E aí entra também a questão do desgaste físico, que é uma coisa que não só na nossa equipe, né? Hoje a gente viu ali, nós perdemos o Alisson, eles também perderam 1, 2 jogadores já no começo do jogo, e é uma situação que a gente tem que saber lidar e ao mesmo tempo procurar melhorar, né? A gente não tem muito tempo para treinar, ou quase tempo nenhum, mas tem que procurar corrigir, e essa mesma leitura que vocês estão tendo, né, a gente está tendo também, dessa um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais de capricho nesse passe, principalmente esse penúltimo passe, para que a gente possa sair na cara do gol e converter em gol. Eu acredito que é do quarteto da arbitragem, né? Olha, a gente procura separar as coisas, né? A gente sabe que alguns erros estão acontecendo, mas ao mesmo tempo também não é um privilégio, entre aspas, nosso. Em outras partidas aí aconteceram erros grotescos. A nossa diretoria já teve uma reunião com o pessoal da CBF, cobrou algumas atitudes, mas a gente tem que procurar jogar futebol, passar por cima dessas adversidades e não cair nesse erro de se preocupar tanto com a arbitragem como a gente se preocupou até mesmo em alguns momentos do segundo tempo, né? A gente procura tranquilizar os atletas, a gente sabe que não é fácil ali dentro você buscando a vitória, mas a gente vem conversando coletivamente e individualmente para que a gente, mesmo sendo prejudicado em alguns momentos, não desconcentre de jogar futebol, que é a única coisa que a gente pode fazer e é o único controle que a gente tem em relação ao nosso desempenho. Infelizmente nós não temos aí outras ferramentas como o VAR ou algo parecido, né, para dar uma credibilidade maior para a arbitragem. Eu acredito que sim, concordo, né, e é uma tranquilidade que muitas vezes se consegue corrigir com treinamento, né? A gente conversa, a gente procura passar alguns vídeos de erros nossos, como essas tomadas de decisão, não são erros individuais nem técnicos, são sim de tomada de decisão, e um pouquinho mais de tranquilidade. A gente poderia ter aberto o placar, como eu falei, mas o Yuri é um cara que se entrega, é um cara que luta, é um cara que vem tendo um desempenho ofensivo muito bom. Não é à toa que a nossa equipe é uma das que mais faz gol na competição,
e vamos procurando dar confiança, mas ao mesmo tempo tendo um pouquinho mais de atenção nesse quesito de tranquilidade para que a gente aproveite melhor as oportunidades que a gente criou contra uma ótima equipe, contra uma equipe que é líder e que a gente sabe que ia ser um jogo muito difícil. O técnico do CRB ele fez algumas observações que concordo realmente. E acho que o problema maior que ele tem para poder ajustar é estar nos corredores do campo, nas extremidades. O CRB ontem estava com pouquíssimas opções, né? Tinha o Eric, que começou o jogo pelo lado direito, depois foi deslocado para o lado esquerdo. O Alisson Farias, que não foi bem no jogo e saiu machucado. Depois apostou no Evandro, que entrou no decorrer do jogo, justamente no lugar do Alisson Farias, que deu uma movimentação um pouco maior pelo lado direito. E o Vitão, que sequer participou do jogo, né? Ele teve que colocar o Nicolas Careca para fazer a função pelo meio, né? Sendo um homem mais centralizado, mais afastado, inclusive o último homem das linhas definidas no esquema tático, e o Yuri foi deslocado para o lado esquerdo. Porém, são poucas as opções que o técnico Alan Al tem para poder comandar esse corredor de campo do CRB para tentar superar os adversários. Acho que esse é o maior problema do CRB para a sequência da Série B. Além, claro, dessa instabilidade defensiva. O número de gols que o CRB tem sofrido no campeonato é um aspecto também muito preocupante. Por isso, o time foi no mercado buscar o zagueiro Vitor Ramos, que ontem foi relacionado, mas não participou do jogo. Caetano está se firmando entre os titulares, porém o zagueiro Gum ainda apresenta uma certa lentidão e instabilidade na bola por baixo em determinadas situações. No jogo aéreo não compromete, mas na bola por baixo o Gum tem vivido uma fase muito ruim no CRB e isso é fato. Vamos ver quais serão as próximas situações, já que o CRB enfrenta o CSA no próximo sábado no estádio Repelé. Teremos clássico das multidões na 9ª rodada da competição. O técnico Hélio dos Anjos, que vive também uma grande fase na equipe do Náutico, né? Várias rodadas sem perder, ele ontem mostrou, pelo menos dentro de uma situação curiosa que o futebol proporciona, um certo desentendimento com membros da comissão técnica do CRB, inclusive com o próprio técnico Alan Al. Essa mensagem que ele colocou do decorrer do jogo ganhou uma repercussão enorme, principalmente pelo comportamento explosivo que o Hélio dos Anjos apresenta na área técnica de sua equipe. O Náutico vem fazendo um belo papel no Campeonato Brasileiro, mas o grande problema, o maior problema é exatamente o comportamento do treinador, que acaba sendo muito explosivo na situação. Essa imagem ela ocorreu no primeiro tempo e a discussão do técnico Hélio dos Anjos com alguns membros da comissão técnica do CRB. Botar a imagem do início para ficar mais bonito o negócio, né? O Alan Al ali mostrando, olha aí, o Hélio dos Anjos reclamando, técnico da equipe do Náutico, esculhambando ali. O pessoal da comissão técnica do CRB, olha aí, a discussão com os membros da comissão técnica, alguns jogadores do CRB por ali também. O Alan Al pedindo calma, né, naquela oportunidade, ó, depois quero falar com você, depois, vamos conversar depois. E ele muito nervoso na área técnica, né? Bom, o Globo Esporte Pernambuco também traz a repercussão do dia seguinte no Náutico. Vamos dar uma olhada também nesse mesmo trecho da matéria, tá, José? O mesmo trecho da matéria tem também o posicionamento do técnico Hélio dos Anjos a respeito do que ele viu da equipe no jogo de ontem contra o CRB. Tá aí, o técnico Hélio dos Anjos é conhecido pelo temperamento explosivo. E na partida de ontem contra o CRB, pelo placar de 1-1, né, um empate, consolidou esse resultado, ele não economizou nos palavrões ao discutir com Anderson Valinas, auxiliar técnico do CRB, sentado no banco de reservas do estádio Rei Pelé. Calma, Hélio dos Anjos, que é isso, rapaz? Tem criança na sala, reagiu o narrador Rodrigo Raposo durante a enxurrada de impropérios do treinador Timbu. Após os palavrões, a imagem mostra o assistente Anderson Valinas dizendo que Hélio não vai apitar o jogo ali. O treinador do CRB, Alan Al, faz um sinal para o técnico do Náutico, indicando que depois falaria com ele. No intervalo, ambos se cumprimentaram rapidamente no meio do campo para selar a paz entre as comissões. Hélio, inclusive, está de volta ao comando do time em campo após cumprir suspensão contra o Londrina. Ele já havia sido expulso contra o Botafogo por reclamar do juiz. O cartão vermelho, inclusive, rendeu duras críticas do técnico ao presidente da comissão de arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba. É o temperamento do Hélio dos Anjos, que pouco avaliou, né, sobre o jogo, né? Mas a respeito desse posicionamento, o Hélio dos Anjos ele precisa realmente melhorar um pouco o comportamento para poder passar segurança para os seus comandados.
Daqui a pouco nós vamos trazer a classificação atualizada da Série B do Campeonato Brasileiro, mas eu quero também trazer um momento em que o CSA daqui a pouco entra em campo contra a Ponte Preta. E o Globoesporte.com.al, antes de trazer esses bastidores, vamos abrir o Globoesporte.com.al para fazer o desenho do provável time do CSA da equipe do técnico Bruno Pivetti. O CSA que vem de grande vitória. Dá um clique nessa matéria aqui, né? O CSA vem de grande vitória em cima do Cruzeiro. Venceu o Cruzeiro no último final de semana pelo placar de 2-1. Vamos dar uma olhada aí nessa partida que será realizada às 4h30 da tarde, no horário de Brasília, né, no estádio Moisés Lucarelli. A situação da Ponte Preta é dramática, com apenas 3 pontos em 21 possíveis. É o único time que ainda não venceu na competição e amarga a lanterna. Contando também com a reta final do Paulistão, já são 11 jogos sem ganhar no tempo normal, com 6 derrotas e 5 empates. É o maior jejum do clube em 10 anos. Entre o fim de 2010 e o início de 2011, a equipe chegou a alcançar 12 jogos sem vitórias em jogos oficiais. O CSA reagiu no Brasileiro e tenta nesta quarta-feira a terceira vitória seguida, bateu Londrina, bateu Cruzeiro e nas últimas rodadas se afastou da zona do rebaixamento. Com 8 pontos, o CSA hoje é o 12º colocado e luta também pela primeira vitória como visitante nesta Série B. O CSA que venceu Londrina no estádio Repelé, venceu o Cruzeiro no estádio Repelé e agora vai tentar o primeiro triunfo fora de casa nesta Série B. Vamos dar uma olhada nas prováveis escalações? Colocando aí os prováveis times. A equipe do técnico Gilson Kleina. Olha aí, a Ponte Preta com o Igor, goleiro, Kevin na direita, Ednei, ex-CRB, e Cleiton, os 2 zagueiros. Aí tem a dúvida no lado esquerdo se o Rafael Santos será titular ou o Felipe Albuquerque. Os 2 homens de marcação, Dauan, ex-CSA, Marco Júnior ou André Luiz, Marco Júnior, ex-Vasco da Gama, Camilo, ex-Sport, no setor de meio campo. Aberto pelo lado esquerdo, Moisés, o Richard ou o Josiel, que não é o nosso Josiel Rodrigues, no lado direito, e o Rodrigão, atacante ex-Santos. Esse deve ser o time da Ponte Preta. Em relação ao CSA, do técnico Bruno Pivetti, a formação da equipe deve ter Thiago Rodrigues no gol, Cristóvão mais uma vez no lado direito, depois da saída do Norberto, foi efetivado nessa função, Matheus Felipe e Lucão, os 2 zagueiros, Vitor Costa fechando o setor de defesa pelo lado esquerdo. O meio-campo com Giovani, primeiro homem de marcação, Giva Santos ou Renato Cajá, Gabriel, fechando esse setor de meio-campo. E aí tem a dúvida pelo lado esquerdo, Silvinho ou Reinaldo, Iago e o Della Torre, que ainda sofre muito com a falta de gols nos últimos jogos. Esse deve ser o CSA para o jogo desta tarde contra a equipe da Ponte Preta. E lembrando que toda a repercussão desse jogo, os melhores momentos, os gols, as entrevistas, você vai poder acompanhar também amanhã numa nova edição do programa Canal Esportes a partir das 11h30 da manhã. Mas como nós falamos, o duelo contra o Cruzeiro no domingo ainda é um fato que acaba sendo lembrado nos bastidores do CSA. Por falar em bastidores, você vai poder acompanhar agora, reviver esses momentos que voltam no tempo e traz em um passado recente essa grande vitória do CSA pelo placar de 2-1 no estádio Repelé. Vamos ver.
atual momento nosso aqui. Quando eu olho esse distintivo aqui e leio união e força, só me faz lembrar a demonstração histórica que vocês deram de união essa semana aqui. E a força nós vamos demonstrar agora hoje, subindo lá, para impor o nosso jogo. Com bola, nós vamos ter personalidade pra caramba e confiança absoluta para jogar. Sem bola, agressivo para marcar. Atenção às transições, na perda da bola, na recuperação da bola. Vocês estão preparados para se impor nesse jogo, do começo ao fim, em qualquer momento que o jogo apresentar. É chegar lá e ter confiança absoluta no companheiro e levar toda essa união que vocês demonstraram ao longo da semana para fazer cumprir a meta que a gente estabeleceu aqui, a missão que a gente estabeleceu aqui, que é ganhar os 3 pontos, mas impondo as nossas ideias e o nosso jogo. Com bola, sem bola, nas transições, nós estamos aqui preparados para sermos superiores em todos os sentidos. E aí a vitória vai ser uma consequência natural. E vai juntar aqui, ó, a união nossa, a união que cada um de vocês demonstrou essa semana, com a força da vitória que nós vamos ter hoje. Tá certo? Então, jogo Esse é o resumão, né, da vitória do CSA, o material produzido pela assessoria do clube com os 2 gols e belos gols ali do Yuri Castilho, né? Não só no cabeceio, mas também nesse segundo gol que ele fez um improvável ali, né? Tentou fazer o cruzamento e a bola foi parar no fundo da rede. O que importa mesmo é bola na rede e o CSA conquistando mais 3 pontos na classificação geral. Bom, vamos dar uma olhada na classificação geral da Série B do Campeonato Brasileiro e os jogos ainda que faltam para encerrar essa rodada 8 da competição. Olha que nós tivemos alguns resultados. Na segunda-feira, o Operário perdeu para o Vila Nova pelo placar de 2-1. Os jogos de ontem, né? 3 partidas realizadas ontem. O Confiança perdeu em casa para o Curitiba pelo placar de 1-0. Grande campanha do Curitiba na competição também, hein? O Remo perdeu para o Sampaio Corrêa pelo placar de 2-0. Que campanha do Sampaio nesta Série B. CRB ficou no empate em 1-1 com o Náutico. Você viu os lances aqui no canal Esportes. Hoje nós teremos às 4h30 da tarde Ponte Preta e CSA no estádio Moisés Lucarelli. Às 5, Brusque e Brasil de Pelotas. Às 7, Goiás e Vasco da Gama. Londrina e Avaí no mesmo horário. O Cruzeiro só joga no dia... Não, só joga hoje também, desculpa. O Cruzeiro joga hoje às 7 da noite no Mineirão, tá? E o Botafogo fecha essa rodada às 9h30 no estádio Raulino de Oliveira contra o Vitória. A classificação de momento da Série B do Campeonato Brasileiro é a seguinte: o Náutico lidera, tem 18 pontos.
seguido pelo Curitiba com 16. O Curitiba tem um jogo a menos, tá? Só para poder deixar clara a situação. Então pode assumir a liderança. Em terceiro, Sampaio Corrêa com 15 pontos. Em quarto, Goiás com 12. Goiás que joga com o Vasco hoje à noite, em casa. Em quinto, o Operário com 12 pontos. Na sexta colocação, CRB com 11. Em sétimo, o Vasco com 10. Na oitava colocação, Brusque com 10 pontos. Em nono, Guarani com 9. Na décima colocação, Vila Nova com 9 pontos. Em 11º, Botafogo com 8 pontos. O CSA está na 12ª colocação, também com 8 pontos. Em 13º, Confiança com 8. 14º, Cruzeiro com 7. 15º, Avaí com 7 pontos. 16º, Londrina também com 7 pontos. Zona de rebaixamento. O Remo tem 7 pontos. 18º, Vitória com 6. 19º, Brasil de Pelotas com 6. Que Série B é essa? Começando a competição. Observe que do 19º colocado até o 10º, ou seja, 9 posições, 3 pontos separam as equipes. Em 9 posições. Que Série B é essa, tá? Para a sequência da competição. E o Lanterna é a Ponte Preta com apenas 3 pontos. É adversário do CSA. O CSA tem uma chance muito boa de conquistar uma vitória e subir para 11 pontos. Se o CSA vence, o CSA vai para 11. Então vai ficar ali coladinho com o CRB. E aí, ó, quem tiver mais milho para fazer pipoca no sábado, meu amigo, que coloque realmente na mesa, tá? Porque aí CSA e CRB se enfrentam no próximo sábado no estádio Rei Pelé. Assim nós vamos encerrando esta edição do programa Canal Esportes. Na última meia hora você acompanhou as principais notícias do futebol de Alagoas e você fica agora com imagens e os melhores momentos do empate do CRB com o Náutico. Amanhã eu te espero 11h30 da manhã na programação da TV Mar. Até lá. Jean Carlos vai para a cobrança. Vai para a batida na bola, Jean Carlos. Ela passou da barreira, segura Diogo Silva. Parecia uma parede, né, de concreto. Eric passou e recebeu Hereda. Batida para o gol, defendeu Diogo Silva. Saiu machucado, então o Alisson já teve que mexer o Alan Hall. 30 minutos do primeiro tempo. Jean Carlos, uma pancada pro gol. No Náutico, né? Foi titular no jogo contra o Londrina, porque o Wagner não pôde jogar. Estava começando o jogo agora contra a equipe do CRB. E aí novamente sente uma lesão. Vamos ver como é que o Matheus Trindade vai sair agora como zagueiro. Olha a chegada do Brian, a batida pro gol. Pegou o Diogo Silva. Vinícius, de novo contra o Reginaldo. Vinícius traz a bola para o meio, arrumou o Maciel na batida. Diogo pega mais uma. Diego Torres, passou o Reginaldo. Bolão do Diego Torres. Tem Yuri pelo meio, ele viu, tocou, passou a bola. Eric de frente pro gol. Pegou Alex Alves. Demorou ali, fez a movimentação. Gum, Evandro. Olha a bola esticada na frente. Yuri recebeu. Bateu pro gol. Tirou Alex Alves. Mais uma bola no Vinícius. De primeira, Haldney. Tenta ali o Brian. Brian manda a bola pro Jean Carlos. Levantou o Jean. Subiu. A bola fica com o Eric. Jean Patrick faz o lançamento pro Eric. Acompanhado ali pelo Brian. Boa bola do Eric. Yuri domina. Wagner na marcação. Yuri tenta espaço pro chute. Eric. Tem espaço ali. Eric pra cima do Claudinei. Prende, segura, toca a bola no Jean Carlos. Tem a opção do Vinícius. Jean vai arriscar o chute. Beliscou a rede por fora. Entrega ali pro Haldney. Eric tá pedindo livre. Ele viu, tocou. Deixa a bola passar pra Hereda. Hereda, devolução. Eric na perna esquerda. Puxa ali pro meio. Batida do Eric. De chapa na bola.